Olá pessoal, bom dia. Nossa aula hoje será sobre verbos. Vamos pensar então o que é essa classe de palavras que a língua portuguesa possui. Ela é uma das mais importantes porque nós a utilizamos o tempo todo nas nossas falas, no nosso dia a dia, nas nossas ações, nos nossos estados, inclusive quando expressamos fenômenos naturais. Veja bem, os verbos expressam ação, fenômeno natural e estado. O que significa um verbo expressar ação? É quando ele indica o que o sujeito fez, como ele fez e deixa entender em que situação essa ação foi realizada, dependendo do contexto em que se encontra. Todo o contexto contribuirá para que nós entendamos qual foi a ação realizada pelo sujeito. Então, o verbo, quando expressa ação, mostra o que o sujeito fez, quando ele fez, como ele fez, dependendo do contexto em que ele está inserido. Bom, e o que seria um verbo que indica um fenômeno natural? É uma ação realizada naturalmente. E nós entendemos que essa ação tenha sido realizada pela natureza. Não existe um sujeito expresso para nós entendermos quem foi que realizou a ação. Foi um fenômeno natural. Bom, o estado. O que seria um verbo que expressa estado? É o estado em que o sujeito se encontra, em que um elemento na frase se encontra, um termo com o qual o verbo concorda, neste caso. Seria o estado, a característica, o momento em que ele está passando. Então veja bem, primeiro, ação indica o que o sujeito realizou, como ele realizou, de que modo realizou, em que tempo realizou. Correr, cantar, pular, dormir, saltitar. Um fenômeno natural, chover, ensolarar, trovejar, são ações naturais, ações que a natureza proporcionou. Depois, o estado em que se encontra um sujeito. Ele pode estar alegre, ele pode ser alegre, ele pode parecer alegre, ele pode permanecer ou ficar alegre. Quando nós temos um verbo que indica um estado, isso significa que nós temos um estado permanente. Eles são alegres, é o estado em que ele se encontra naturalmente, sempre, espontaneamente. Eles estão alegres, esse é um estado passageiro, que indica que o sujeito pode estar alegre agora e depois esse estado mudar. Eles parecem alegres, é um estado aparente, é aquilo que nós conseguimos visualizar de acordo com a postura, com o comportamento de um sujeito dentro da frase, dentro de um contexto. Permanecem, é um estado de continuidade do sujeito. Isso significa que é possível perceber essas situações, essas circunstâncias, dependendo do contexto em que estão inseridos. E eles ficaram alegres. Esse ficaram aqui é um estado mutatório, pode haver mudança também. Então, isso significa que nós temos os verbos de ação, os verbos que indicam fenômenos naturais, fenômenos da natureza e estado. Esse estado pode indicar como o sujeito está permanentemente, como ele ficou de um estado anterior para um estado posterior. Isso indica mudança comportamental, mudança de característica. Esses verbos podem nos possibilitar essa visão a respeito de um termo dentro da frase, certo? Bom, além dos verbos que indicam ação, fenômeno natural, estado, nós também temos os verbos que são classificados em regulares e irregulares. Veja bem, primeiro eu entendo que os verbos são uma classe de palavras importantes na língua portuguesa porque ela está presente na nossa fala, no nosso dia a dia, no nosso comportamento, no nosso estado, inclusive na natureza. E que este se manifesta por meio de ações, fenômenos naturais e estado, que podem ser classificados em estados permanentes, estados passageiros, estados aparentes, estados de continuidade e estado mutatório. Como eu vou perceber essas mudanças? Eles são alegres, indicam que é uma característica, um estado permanente do sujeito. Eles estão alegres, é um estado passageiro do sujeito. Parecem, é um estado aparente do sujeito.
permanece em um estado de continuidade, ele permaneceu daquela maneira. E ficaram é o estado mutatório do sujeito. Bom, diante desses verbos, nós podemos classificá-los como verbos regulares e irregulares. O que são verbos regulares? Nós vamos pensar naquilo que é padrão. Se estamos numa sala de aula com todos uniformizados, isso significa que todos estão padronizados. Nos verbos regulares é isso que acontece. Quando nós falamos que há um verbo regular, nós temos um verbo padrão na conjugação verbal. Como seria isso? Eu diria que o verbo plantar e o verbo cantar obedecem essa ideia de regularidade, de padronização. Por exemplo, eu falo plantar, eu planto, tu plantas, ele planta, nós plantamos, vós plantais, eles plantam. Quando eu faço a conjugação verbal, a alteração no radical não aconteceu. O que é radical? Olha, eu planto. Tu plantas, ele planta, nós plantamos, vós plantais e eles plantam. A palavra plante, a parte que não se alterou do radical, mostra que ela foi regular da primeira pessoa até a última pessoa da conjugação verbal. Então isso significa que um verbo será regular quando na sua conjugação verbal não houver alteração. Isso acontece também com o verbo cantar. Eu canto, tu cantas, ele canta. Nós cantamos, vós cantais e eles cantam. A raiz cante não sofreu alteração. Isso mostra que esse verbo é regular. Na conjugação verbal existem mudanças, alterações. Quando isso acontece, o verbo deixa de ser regular e passa a ser irregular. Ou seja, se nós estamos numa sala de aula e tem a maioria dos alunos vestida de uniforme e alguns não, isso significa que houve irregularidade. Acontece da mesma forma com os verbos. Olha, quando eu vou conjugar estes haver e caber nas pessoas do discurso, eu, tu, ele, nós, vós, isso mostra que houve alteração na conjugação verbal, na raiz da palavra, no radical, na base dela. Olha só, haver, na primeira pessoa, eu, ei, tu, as, ele, a, nós havemos, vós haveis e eles hão. Houve mudança na alteração do radical, na raiz da palavra, ou seja, quando nós vamos conjugar um verbo e considerá-lo, caracterizá-lo, denominá-lo como irregular, nós vamos observar que houve mudança na raiz da palavra quando ela foi conjugada nas pessoas do discurso. Olha, caber, eu, caibo, tu, cabes, ele cabe, nós cabemos, vós cabeis, eles cabem. Isso significa que houve mudança na raiz da palavra quando ela foi conjugada. Isso mostra que nós temos verbos regulares que mantêm uma padronização e irregulares que sofrem alteração no seu radical quando são conjugados. Bom, além dos verbos regulares e dos irregulares, existem os anômalos. Anômalos apresentam também mudança na raiz da palavra quando são conjugados. Quando nós os colocamos nas pessoas do discurso, percebemos que há então uma mudança na sua conjugação e no radical da palavra. Olha só, anômalos, eu sou, o sou vem do verbo ser, tu és, ele é, nós somos, vós sois e eles são. Na conjugação verbal, houve alteração na raiz da palavra. Então, ele se assemelha ao verbo irregular por conta de que houve alteração na mudança da raiz também. Vamos pensar nos verbos defectivos. Nós lembramos de defeito. Olha, o regular não é aquele padrão na sua conjugação verbal? O irregular não é aquele que sofre alterações na raiz da palavra quando está sendo conjugado? O anômalo, por sua vez, apresenta anomalia.
diferenças, mudanças. E com o defectivo não é diferente nesse sentido. Ele apresenta problemas, entre aspas, na sua conjugação. Olha, colorir, tem como eu falar eu coloro? Não há, porque não existe essa conjugação verbal do verbo colorir na primeira pessoa. Eu vou começar a conjugá-lo a partir da segunda pessoa. Tu colores, ele colore, nós colorimos, vós coloris e eles colorem. Então isso significa que um verbo defectivo em alguma pessoa do discurso, neste caso a primeira, não vai haver conjugação verbal. Então isso é um defeito, entre aspas, um problema que nós temos com a conjugação do verbo. Por isso ele é chamado de verbo defectivo e se enquadra no grupo dos verbos irregulares, né? Agora existem também o verbo abundante. Os verbos abundantes, como o próprio nome diz, ele possui mais de uma conjugação, ele permite que tenhamos mais de uma conjugação. Acender, eu posso também dizer acendido e aceso, eu posso conjugar dessa forma, usando essas outras possibilidades. Incluir, incluído ou incluso, isso significa que eu tenho outras possibilidades de conjugação verbal. Bom, nós falamos dos verbos que são de ação, os verbos que apresentam fenômenos naturais e os verbos que indicam estado. Também dissemos que há os verbos regulares e os irregulares. Nesse campo de irregularidade existem os anômalos, os defectivos e os abundantes. Agora é bom que nós falemos a respeito dos tempos verbais. Veja bem, nós sabemos que os verbos são uma classe de palavras importante dentro da língua portuguesa e que ela está presente na maioria dos nossos discursos, se não em todos eles, porque nós temos frases que construímos que são nominais, ou seja, estas não possuem verbos na sua colocação, do tipo socorro. Isso significa que nós temos uma frase nominal que expressa um pedido de ajuda, mas que se não tem verbo, ela é chamada de frase nominal. Mas acontece que boa parte da nossa fala, da nossa escrita, das nossas colocações apresenta verbos. E nós temos verbos que estão no presente, pretérito e futuro. O que é um verbo no presente? É aquele que indica uma ação realizada pelo sujeito no momento em que ele fala. Olha, corro nesta calçada. Nós temos aqui o verbo correr. Se corro, é no momento em que eu estou falando, a ação acontece naquele momento, no tempo presente. E existe o pretérito. Esse pretérito nada mais é do que passado, uma ação que se realizou antes do momento em que se fala. Corri nesta calçada. Veja bem, se eu corri, a ação já foi realizada, já foi praticada pelo sujeito. O futuro é uma ação que ocorrerá após o momento em que se fala, e esse futuro pode ser distante ou pode ser um futuro próximo. Correrei nesta calçada. Essas ações realizadas são expressas pela terminação do verbo. Olha, corro, corri e correrei. E nós nunca podemos nos desprender, então, da questão do contexto verbal, do contexto textual, do contexto em que a fala, a escrita, as ideias, as expressões foram enunciadas. Bacana, entenderam? Bom, gente, vamos dar continuidade ao conteúdo e eu vou falar agora sobre os modos verbais. O que são modos verbais? A gramática diz que existe nos verbos, dentre eles, o modo indicativo, subjuntivo e imperativo. Esses modos verbais vão nos expressar uma afirmação, uma possibilidade, uma dúvida, um pedido, um conselho, uma súplica. Então, nos modos verbais, eu tenho o indicativo, o subjuntivo e o imperativo. O que o indicativo expressa para o interlocutor? Uma afirmação. Olha,
além de uma afirmação, vai estar expressa uma certeza. Então, um verbo, quando está no modo indicativo, ele expressa uma afirmação, uma certeza. Hoje sairei à noite. Pedi socorro logo pela manhã. Isso são afirmações, são certezas daquilo que eu enunciei, daquilo que eu falei. São ideias que estão convictas, afirmadas. Já o verbo, quando está no subjuntivo, ele expressa uma dúvida, uma incerteza, uma possibilidade. Ou seja, algo ocorrerá ou teria ocorrido se alguma coisa tivesse acontecido ou ocorresse. Então, o ideal é entender qual é o contexto em que esse verbo está inserido. Ele é que contribuirá para que nós saibamos em que modo verbal encontra-se um verbo. Imperativo. Nós achamos que o imperativo apenas expressa ordem, mas não é somente isso. Expressa, além de ordem, pedido, conselho, súplica. E além de pedido, conselho, súplica, desejo. Então, como eu vou saber identificar os modos verbais? Eu vou analisar o contexto, vou verificar qual foi a intencionalidade discursiva, o que o sujeito quis dizer, o que o locutor quis dizer para o interlocutor, e aí eu vou conseguir identificar os modos verbais, sabendo que o indicativo mostra num contexto verbal uma afirmação e uma certeza. O subjuntivo, por sua vez, dúvida e incerteza, possibilidade. Imperativo expressa ordem, pedido, conselho, súplica, desejo. Então não é apenas ordem. Além dos modos verbais, eu também posso identificar as terminações desses verbos. Eles podem estar no infinitivo, no particípio e no gerúndio. Essas terminações também acrescentam para que eu saiba um pouco mais sobre aquilo que o locutor quis transmitir quando ele escreveu algo, quando ele expressou-se, quando ele apresentou uma ideia. Veja bem, os verbos que estão no infinitivo são aqueles na sua forma nominal, ou seja, não foram conjugados, não foram pessoalizados. Eles normalmente terminam em ar, plantar, em comer e ir, pedir. Mas aí você pergunta, e o or, compor, por? Lá no latim clássico, lá no passado, o verbo por exemplo, era escrito e falado como poer. Então ele terminava em Logo nós temos o verbo no infinitivo terminado em ar, em e em ir. Quando esses verbos têm essas terminações, eles são classificados em conjugações verbais. Plantar terminou em ar, logo pertence à primeira conjugação, porque terminou em ar, está no infinitivo, na sua forma nominal, não foi pessoalizado. Comer, terminou em segunda conjugação, ou seja, um verbo terminado em compor, veio de lá do passado, lembrando do verbo poer. Então, lá na sua terminação havia um ele pertence à segunda conjugação, por comer. Isso significa que nós temos terminações em e pertence então à segunda conjugação. Pedir terminou em ir, logo nós temos um verbo de terceira conjugação. Isso no infinitivo, que mostra que o verbo não foi pessoalizado, não foi conjugado. Particípio são os verbos terminados em ado, edo, ido.
falado, pedido, escutado. Essas terminações mostram que nós temos aqui um verbo no particípio. E existe também os particípios regulares e os irregulares, tá certo? Bom, gerúndio. O que é um verbo que está no gerúndio? É aquele terminado em ando, endo, indo. Isso mostra que uma ação está em continuidade. Enquanto o verbo no infinitivo mostra que ele não foi pessoalizado, que ele ele está na sua forma nominal, aqui no particípio nós temos uma terminação que depende de um verbo auxiliar para que possa, um verbo principal, um verbo auxiliar, para que possam os dois dar sentido ao enunciador. Por exemplo, eu havia falado. Olha, havia falado. Eu dependo de um outro verbo para que eu possa expressar a ideia do enunciado para o enunciador ou do enunciador para o interlocutor, nessa comunicação entre os elementos do discurso, entre as falas, entre os personagens, entre aquilo que está sendo falado e aquilo que o interlocutor compreende. Então, quando eu tenho um verbo no particípio, ele vai estar terminado em ado, edo, ido. E quando eu tenho um verbo no gerúndio, eu vou ter as terminações ando, endo, indo, falando, comendo, dormindo. Isso mostra que a ação está em continuidade, ela não se concluiu, ela está em processo, em andamento. A ação não se realizou efetivamente. Enquanto que se eu dissesse, eu havia falado com ele, a ação se concluiu lá no passado, ela já se resolveu lá, né? Eu tinha falado, eu tinha escutado, eu tinha ouvido. E lembrando que os verbos no particípio também têm as suas denominações, as suas divisões entre particípio regular e particípio irregular. O infinitivo, terminações ar, ir, primeira conjugação, os terminados em ar, segunda, terceira, ir. Ando, endo, indo, verbos no gerúndio que mostram uma ação em continuidade. Bom, para que nós possamos materializar melhor isso que nós estamos dizendo, vamos olhar nas frases. Se eu cantasse, tu terias ficado alegre. Olha, aqui a gente tem um verbo no particípio regular, terminado em ado. Olha o verbo que o auxilia aqui, olha, certo? Esse verbo aqui o acompanha, mostrando, contribuindo para o sentido da frase. Se eu cantasse, tu terias ficado alegre. Se eu tivesse cantado, se eu tivesse cantado, tu terias ficado alegre. Então, se eu fizer essa colocação, se eu expressar essa ideia de possibilidade, eu tenho um verbo no subjuntivo. Olha, subjuntivo. Isso mostra uma possibilidade, uma incerteza, uma dúvida. Se algo tivesse ocorrido, como teria acontecido no futuro, né? Então, se eu tivesse cantado, tu terias ficado alegre. Se eu cantasse, tu terias ficado alegre. Essa concordância verbal também pode ser entendida, interpretada conforme o contexto em que ela for explicitada. O fato é que indicativo expressa afirmação, subjuntivo dúvida, imperativo ordem, pedido, conselho, súplica. Hoje as pessoas obedecem às outras sem reclamar. Olha o verbo obedecer. Aí eu vou ler o contexto inteiro e vou perceber que eu estou fazendo uma afirmação. Quando eu faço uma afirmação, então eu tenho um verbo que está no modo indicativo. Olha, modo indicativo, modo subjuntivo. Se eu tivesse cantado, percebam a terminação do verbo, olha, asse, tá vendo? Isso mostra a dúvida, a possibilidade, a incerteza, ele contribui para que isso ocorra. Logo, eu tenho modo subjuntivo. Aqui eu estou com um verbo que tem uma terminação. Hoje as pessoas obedecem. Eu estou afirmando.
as outras sem reclamar. O modo, então, é indicativo. Agora vamos para o terceiro exemplo. Por favor, ajude-nos. Eu estou fazendo um pedido. Eu posso também dizer, ajude-nos, venha, saia, fale, Senhor Deus, proteja-nos. Então, quando eu expresso um pedido, um conselho, um desejo, uma súplica, uma ordem, o verbo está no modo imperativo. Olha, ajude-nos. Então, aqui o verbo está no modo imperativo. Lembrando que o imperativo não expressa apenas ordem, mas desejo, súplica, conselho. Combinado? Deu certo? Abraço, tchau.